E no Mestre Jesus, nós agradecemos por esta nova oportunidade que a Tua misericórdia nos oferece, favorecendo o nosso progresso e o desenvolvimento intelecto-moral, pelas atividades nesta casa, particularmente hoje o estudo do livro de Gênesis e Moisés. Pedimos o Teu amparo, a Tua inspiração, a orientação dos amigos espirituais que, em Teu nome, auxiliam a humanidade, nos auxiliam nessa instituição. Que os nossos estudos sejam favoráveis também para os espíritos que queiram estudar conosco, que se encontram estagiando nesta instituição, aguardando trânsito para outras esferas, ou a reencarnação. Todos nós possamos, em conjunto, aproveitar as oportunidades de crescimento espiritual. Que assim seja. Muito bem, nós estamos estudando o livro de Gênesis de Moisés, capítulo 1, a partir do versículo 28, e hoje vamos terminar. Então vamos, como sempre fazemos, fazer aquela leitura de alguns versículos para nós aí nos familiarizarmos com esse texto extraordinário de Moisés. Capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nós já temos conversado sobre esse versículo, e esse primeiro trecho, e Deus os abençoou, nós até já falamos em outro momento dessa questão. É importante nós voltarmos aqui para dizer o seguinte, que a bênção exterior que nós recebemos dos espíritos, por exemplo, e dos encarnados, ela tem o objetivo de ser um fator de indução do ser para novas coisas. Quando alguém se encontra em desequilíbrio, ou não está numa boa situação, então os espíritos transmitem aquela bênção que vai ser um fator de fora para dentro que nós recebemos pela misericórdia, com o objetivo de nos induzir ao movimento de busca e assimilação dos ensinamentos, da prática do bem, que vai então estabelecer no nosso mundo interior o processo de bênção
definitivo, porque a bênção é de dentro para fora. Bênção e maldição são movimentos de dentro para fora que cada um de nós exterioriza contra si mesmo ou a favor de si mesmo. Então, quando eu estou fazendo mal, estou na faixa dos pensamentos complicados, dos sentimentos complicados, isso já é uma maldição. Por quê? Porque isso já vai acarretar problemas se nós não mudarmos a tônica. Se não mudarmos a tônica, não iniciarmos o processo de domínio das más inclinações, processo de transformação moral, o estudo, esse processo vai se estabelecendo, vai se desenvolvendo, vai crescendo e nós vamos necessitar oportunamente dos corretivos naturais que a imperfeição vai atrair. Então, na prática ninguém é nem abençoado em profundidade e nem amaldiçoado por ninguém. Certo? Porque nós só temos a capacidade de fazer o mal para nós mesmos. Ninguém faz o mal para o próximo. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos. Vamos recordar? Questão 551 do Livro dos Espíritos. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não o permitiria. Então, parece uma contradição? Não parece uma contradição? Não, mas eu vi ali o elemento, ele deu um tiro no outro. Não, mas isso não foi maldade, isso é ação e reação. Ignorância. Ação e reação. A pessoa não tomou tiro por acaso. Lei de ação e reação, causa e efeito. O elemento foi instrumento da lei de causa e efeito. Mas aí do homem que foi o instrumento do escândalo. Então, a bênção também. A bênção nós somos favorecidos de fora para dentro com amparo, com auxílio, com passe, não é isso? Trabalho do Hans, os espíritos amigos aqui nos ajudando, de fora para dentro, como sendo um fator de nos induzir à mudança. O que vai sanear é a mudança. A mudança interior que estabelece a bênção. E a permanência nas faixas das imperfeições mantém a maldição. Ficou claro isso? Porque o mal é o seu próprio remédio. Então, quando alguém, a gente escuta aí fulano rogou uma praga em mim. Não, rogou uma praga nele mesmo. Ninguém tem que preocupar com isso. Ele está exteriorizando a sua condição interior. Certo? Com o que ele vai ter que lidar no tempo. Eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Pode perguntar. Eu queria saber, quando a gente sabe que os espíritos eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina, numa situação dessa não pode haver uma interferência de um espírito para que isso interfira? Ele interfere com base nas nossas emissões. A interferência, a influência oculta dos espíritos em nossa vida e pode chegar até a possessão espiritual, é com base no que a gente emite. Mas ele está falando uma ação direta. Porque o pensamento atrai e o desejo chama. Sim, aí a conexão. A ação direta é isso. Sim. O espírito não consegue influenciar quem está na faixa do bem. Está se esforçando para praticar o bem. Ele não consegue influenciar. E ele tenta, mas não consegue. Por quê? Porque a nossa posição interior de bons pensamentos
de bom assentimento, mesmo que não seja nas 24 horas do dia, estabelece uma proteção magnética que é potencializada pelo anjo guardião, pelo mentor, pelos amigos espirituais, porque a partir do momento que nós começamos a agir no bem e com boa intenção, nós vamos atrair os bons espíritos. E a proteção. E vamos repelir os ignorantes. Então é todo um movimento de dentro para fora. Entendi, mas e no caso do espírito assediar uma pessoa? Ele vai assediar a pessoa se essa pessoa tiver predisposição. Tem que ter sintonia. Predisposição. O pensamento atrai e o desejo chama. Tem que ter sintonia. Não, mas digamos que o inimigo do passado que te assedia, você está fazendo bem, você está na casa espírita, você participa da desobsessão, da campanha do quilo, mas tem um inimigo que te assedia, certo? É da lei. O que você fez para ele no passado? Ele vai te acompanhar. Mas você está na faixa do bem, você vai influenciá-lo para o bem. Se você estabeleceu um laço de ódio com alguém no passado, é da lei que você vai conviver com essa pessoa para você apresentar para ela outra face. É da lei. E espírito nenhum vai tirar. Quem é que vai tirar? Você é que vai atraí-lo para o seu lado. Você vai transformá-lo. Através da própria transformação. Porque ele pode vir, inclusive ele vai ser um familiar seu. Ele vai reencarnar, vai ser um familiar seu. Pode ser um filho, ele pode ser um sobrinho, ele pode ser um neto. Então, os espíritos não vão afastar de nós aquela pessoa que... Porque é o seguinte, tem elementos, nós aí sabemos que cada um de nós está num grau de evolução. Certo? No passado, nós convivemos também com espíritos dos mais variados graus de evolução. Vamos supor que você fez uma atrocidade, cometeu alguma atrocidade com um espírito ainda na ignorância da lei, na infância da humanidade, certo? Que está naquela faixa lá, ele mata, morre, mata, morre, mata, morre, certo? Vamos supor que você fez uma atrocidade para com ele no passado, na pauta da lei do merecimento dele, você foi instrumento do escândalo, tá? E ele vai passar a te perseguir depois, você pede ajuda para os espíritos. Vamos, hipoteticamente falando aqui, você pede ajuda para tem um espírito que está me... Os espíritos vão analisar a situação. Esse espírito aí nós não podemos forçar a porta com esse espírito. Ele vai ter que acompanhar a pessoa, porque a pessoa vai exemplificar para ele na transformação moral e ele vai perdoar naturalmente. Você vai receber como filho, como neto, certo? Então, a questão é complexa. Nenhum de nós, amigos, por estar praticando bem, por estarmos aqui estudando, trabalhando, participando de reunião mediúnica por si só, vai afastá-los todos os espíritos ignorantes, não. Não vai porque quem acende a luz atrai. Quem acende a luz atrai. Quem precisa da luz. Eu acho que esse é um dos maiores desafios até da nossa encarnação, porque esse processo familiar, a gente começar a amar, a gente começando dentro do nosso lar, já é uma forma de você entender como que é do lado de fora, né? E você pode avaliar a dificuldade quando você tem dentro de casa pessoas que você tem barreiras para com elas. Existem barreiras.
Por que tem essas barreiras? Passado. Você não consegue olhar, ver. Não. Sim, Então né? tem que ter paciência, tem que ter calma. Já pensou a luta de uma mãe que não gosta do filho? Não está nela? É. Que rejeita. Sim, o extremo. Sofrendo, não que ela não queira. O Não extremo, ela queira. o extremo é o aborto. A pessoa às vezes rejeita tanto que pratica o aborto. É, Então aqueles laços de já vem de lá. inimizade vão se mantendo. Quando acontece um aborto, por exemplo. Então, agora, nenhum de nós, amigo, vai ter medo de. Certo? Tem medo, vai andar com medo aí. Ah, os espíritos influenciam, então agora eu vou andar com medo. Não, não tem que preocupar com isso. E a Não. gente vê hoje, Júlia, é muito comum hoje na nossa sociedade as dificuldades dos relacionamentos entre marido e mulher, né? Que aí os filhos acabam tendo problemas. É uma geração muito problemática em relação a essa constituição familiar, né? É. Eu vejo isso muito de perto. É o passado que retorna. São aí cônjuges em reajustamento, que precisam aprender espíritos em reajustamento e reencarnam para quebrar as amarras, os laços complexos. Muitas vezes afiançam no mundo espiritual que vão cumprir o compromisso assumido, mas não dão conta. Então há um adiamento, certo? Há um adiamento, depois vai se resolver isso aí. Mas a Terra é bem esse palco aí mesmo da dificuldade. Então, Deus os abençoe, Deus lhes disse, já falamos bastante, que Deus fala, nesse próprio exemplo aí da bênção e da maldição, quando nós estamos buscando fazer o bem, mesmo que errando, tá? Não estou falando aqui de completistas, não. Estou falando aqui de nós, espíritos imperfeitos. Estamos buscando fazer o bem, nós já saímos da condição dos agentes e instrumento do escândalo e passamos a ser instrumento da misericórdia. Então nós começamos a falar na Terra em nome de Deus. Certo? Quando nós não conseguimos falar, não conseguimos manter aí nas 24 horas do dia nos territórios do bem, que de vez em quando dá uns curtos-circuitos para com o próximo, aí nós já somos instrumento da justiça para o próximo. No lar, quando um não tem paciência com o outro, no lar, um está sendo instrumento da justiça para o outro. Nossa. Da justiça. Caindo, né? Em sintonia. Isso aí faz parte. Faz parte do nosso processo de evolução. Então, a gente precisa entender a mensagem. Porque mesmo pode parecer uma coisa paradoxal, mas mesmo quem é instrumento do escândalo, ele no fundo está falando em nome de Deus, porque ele está ali com a permissão de Deus, naquela existência, como instrumento do escândalo, para quem precisa do escândalo. Está auxiliando. Agora, o que nós ainda não conseguimos é entender isso, enxergar, mesmo nesse próximo complexo, o bem que ele está nos fazendo por nos possibilitar aquele ensejo de tolerar, ter paciência e oferecer a outra face, nem que seja do silêncio. A gente tinha que agradecer ele. Agradecer. Os desígnios de Deus são diversos, né? Agradecer Nem não sempre Tem misericórdia. Não, agradecer aquele que É, está tá fazendo com que a servindo gente. Deus, Pois é. Entendeu? Porque a partir daquele movimento que está fazendo, que me dá aquele. Né? Frisson. Aí, teoricamente, a maioria das pessoas faz o quê? Raiva, ódio. Mas não é.
É agradecimento mesmo. Porque a partir do momento que você para e pensa, por que eu fiquei com raiva do Júlio? O que aconteceu Sim. dentro de mim que É uma oportunidade. confundiu aqui? Alguma coisa fez. Aí eu vou identificar. Eu vou identificar se eu tiver força, pedir desculpa, alguma coisa e tal, ou vou perdoar, sei lá o que seja. Mas nós tínhamos que agradecer, quando a gente cai em si, agradecer, porque foi através dele. Ele foi foi a água fervente. E esse é um movimento difícil, né? Porque às vezes a gente fica ali, vou remoendo, o que eu vou falar? Eu vou falar. Acontece muito, às vezes, comigo mesmo. O que eu vou falar para aquela pessoa? Aí eu remoendo. Depois eu tive muito custo, né? Depois muita luta, não vale a pena falar em nada. Vou deixar para lá. Tem que ter essa percepção. Aí depois que aí passa o tempo que você conseguiu não falar, você está fervendo querendo falar, não conseguiu não falar, passa o tempo, você adquire um... Graças a Deus que eu não falei. Aí você sente bem, entendeu? E depois que você fala, já falou, pronto, já foi, né? Primeiro a gente acha que perdeu a oportunidade. Depois você cai em si. Não, na hora, ainda bem que eu pedi a oportunidade, né? Por isso tem que fechar, né? Aprender a fechar a boca. Exatamente. Chico até brincava com a água da paz, colocar a água da paz. Então, e Deus abençoe, Deus lhe disse, frutificar e multiplicar. É segundo, porque todos nós frutificamos e multiplicamos o que somos de forma natural, automática. No dia a dia. Nós agora estamos buscando mudar a seiva. E nós somos árvores. Somos essas árvores todas aí somos nós. Quem é que nos ajuda a entender que nós somos árvores? Jesus, quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Então, se Jesus é videira, nós também somos videira brava, vamos colocar assim, ou como Paulo diz na Epístola aos Romanos, oliveira brava. Então nós produzimos alguma coisa naturalmente, pensando, falando, tendo atitudes e ações, essa é a nossa produção, a nossa frutificação. Nós estamos lançando um pão. É um pão. Deformado, mas é um amargo, mofado, duro. É um pão, certo? Pão dormido. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, mas é um pão de alta expressão e qualidade. É que é o corpo doutrinário. Então cada um de nós tem o seu fundamento existencial, tem o seu propósito de busca na existência, aquele sistema pessoal que fundamenta a busca. Então, esse propósito nos faz lançar no mundo uma determinada produção, que alguém vai gostar, vai se alimentar, vai ingerir e vai reproduzir no mundo. Então, nós hoje estamos buscando aqui mudar a seiva. A seiva é esse propósito. Aí quem que inspirou esse propósito? Vai lá saber quem foi que inspirou esse propósito. Porque nós estamos tentando fazer a transfusão da seiva. Nós estamos tentando fazer o processo de alteração da seiva segundo o padrão que Jesus traz para nós. Mas um dos primeiros movimentos, a seiva de Jesus fica brigando com a nossa seiva, que é o desafio de mudar, de tolerar, de ter paciência, do dia a dia que nós acabamos de falar, a nossa seiva querendo continuar circular, produzindo alguma coisa, sendo já desafiada pela seiva da videira verdadeira que é Jesus, que aí é representada pela
influência oculta dos mentores, dos anjos guardiães, que vão dizer, calma, paciência, certo? Então, no momento lá de curto-circuito, está o mentor de um lado, paciência, calma, aí está você do outro, associado aos elementos complexos. Ah, eu tenho que chutar o balde mesmo, fulano mereceu, vai merecer e tal, certo? Ficam as duas vozes, qual que vai prevalecer? Aquela que a gente alimenta. Que alimenta no dia a dia. Certo? Vamos lembrar da fórmula. O pensamento atrai, o desejo chama. Então a gente tem que aprender a dominar o que nós aprendemos aqui com o Espiritismo. Dominar as más inclinações. O que são más inclinações? Desejos inapropriados que nós temos em determinados momentos. Tem momentos, há um tempo para tudo. Tem um momento certo de determinados desejos. Tem o seu momento próprio, o momento adequado. Num trabalho como esse nosso aqui na reunião mediúnica, é o momento dos desejos elevados. Então, desejos rasteiros devem ser combatidos. Nós estamos na mesa mediúnica, todo mundo concentrado para o trabalho. Como nós somos imperfeitos, ocasionalmente vem algum desejo inadequado, certo? Ou não vem? Temos que combater. Como que nós combatemos? Oração, pensamento. Não é aquele momento não é o momento adequado para aquele desejo. Leituras edificantes. É. O desejo está de acordo com a lei de Deus? Está, mas não é apropriado nesse momento. Tem um momento certo nesse desejo. Então, o pensamento atrai e o desejo chama. Se na linha mediúnica eu estou na tônica de desejos complexos, eu vou chamar os espíritos que às vezes querem causar uma perturbação na reunião, um desequilíbrio. Então é por isso que, por exemplo, na reunião, participando da reunião mediúnica, ele tem, ele pode colaborar no campo do pensamento de três maneiras. Ele pode orar, ele pode meditar sobre o ensinamento aprendido, um trecho de que ele leu, e ele pode também mentalizar, usar a imaginação elevada que o André Luiz fala aí, imaginar um quadro da natureza, imaginar o céu estrelado, certo? Tudo isso é cabível como apoio vibracional na reunião mediúnica. Não é? Porque se você ficar só em oração, você acaba... Aquela oração vai perder o sentido. Então vamos alternando ações mentais para fortalecer o grupo. E também não quer dizer que nós, no dia a dia, precisamos ficar orando 24 horas dentro de casa para afastar os maus espíritos. Não. A melhor oração, diz os espíritos, é a ação. Ação no bem. Boas ações. Às vezes você está em casa na ociosidade, está tendo algumas ideias equivocadas, vai fazer uma tarefa na casa, vai limpa o chão, vai fazer uma arrumação, arruma a cozinha, põe uma música boa lá para tocar enquanto você arruma a cozinha. Isso é uma boa atividade. No hino, né? Uma música. Vê um documentário na televisão, um documentário edificante, né? Uma coisa lá. Então, porque não precisa estar em oração 24 horas. Perguntaram para o Francisco de Assis. O Francisco de Assis estava lá cuidando do jardim dele, uma ocasião. Aí chegou um camarada e perguntou: se você soubesse, Francisco, soubesse que você vai desencarnar agora, o que você faria? Eu continuaria cuidando do meu jardim. Está fazendo bem. Tem coisa melhor? Está fazendo bem, não está? Cuidando do jardim, desencarna cuidando do jardim. Não é? Então, são aí
Nós estamos, então, buscando uma frutificação, uma multiplicação, segundo aqueles ensinamentos que estamos aprendendo, estudando aqui no livro de Gênesis. E enchei a terra, é a terra do coração, e o mundo material. Terra do coração e o mundo material. Então isso é muito importante. Vejam só aqui na questão 1018 do livro dos Espíritos. Por exemplo, aqui para nós. Foi perguntado assim, 1019. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Certo? Quando os bons predominam, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Não é nenhum movimento místico. Nós é que vamos atrair. Estes, porém, não a deixarão, senão quando aí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então nós temos que fazer o quê? Transformação moral. Banir o orgulho e o egoísmo. Para que cada um de nós atraia o quê? Bons espíritos. E no somatório de todo mundo atraindo os bons espíritos, os bons começam a predominar e vão reencarnando em massa. Porque o que está acontecendo ainda é reencarnação em massa, até o que onde estamos sabendo, está reencarnando em massa espírito ainda complexo. É a última chance. Vai acontecer depois o inverso que aconteceu com os exilados, né? Com os exilados. Sim. Veio Xertia para auxiliar, agora vem os espíritos superiores para nos... Agora, se nós formos retardatários no processo da transformação moral, está acontecendo o banimento. A porta já está fechando para reencarnação de espíritos que não querem praticar o bem. E aqueles que estão ainda encarnados atraindo os maus e não querem mudar, quando desencarnarem, vão para junto dos afins que estão partindo. Por uma lei de atração natural. Porque os espíritos são muito claros. Eles dizem assim, se eles continuarem reencarnando aqui na Terra, continuarão causando confusão e desordem. O que é que causa confusão e desordem? Orgulho e egoísmo. Quando nós queremos apenas o melhor para nós mesmos, exclusivamente, nós vamos estabelecendo e mantendo na Terra a lei do mais forte. Enchei a terra, sujeitai-a, então estamos falando aí do domínio, dominai sobre os peixes do mar, já falamos aqui, são os valores de profundidade, os substratos da razão e do sentimento, as duas asas da evolução, que são os peixes do mar, né? Jesus até utiliza na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, 2 peixes, 5 pães, você lembra? Porque os 2 peixes simbolizam razão e sentimento. Substrato da evolução. Que é
as nossas duas asas, as duas instâncias que vão acolher o pão. Jesus não disse: eu sou o pão que desceu do céu. Pão como corpo doutrinário. Filosofia de vida totalmente baseada nas leis de Deus, nos mandamentos, que é o que temos que assimilar. Nós já somos dotados de razão, já desenvolvemos sentimentos, somos capazes de identificar o bem e o mal, o certo e o errado. Então, mãos à obra, no dia a dia, que é o nosso trabalho aqui. Sobre as aves do céu simbolizam, já falamos, pensamentos, os voos do espírito, inclusive durante o sono, nós nos desprendemos e vamos para as atividades. As atividades durante o sono serão consentâneas com as atividades que desenvolvemos durante o dia. Se durante o dia nossas atividades são todas elas voltadas para o cumprimento das leis de Deus, mesmo que errando ocasionalmente, durante o sono nós vamos continuar buscando a prática do bem. Natural, vamos continuar fazendo o que fazemos no dia a dia. Se nós estamos preocupados em praticar o bem, preocupados em estudar o Espiritismo, preocupados com a transformação moral, buscando acertar, mesmo errando, mas estamos buscando acertar. Durante o sono, quando o espírito se desprende parcialmente, nós vamos continuar com essa intenção, com essa tônica. Então, as aves do céu simbolizam os pensamentos e simbolizam os espíritos que nos influenciam, muito mais do que nós imaginamos. Então, nós temos que dominar sobre eles. Dominar como? Que nós vamos dominar os espíritos desencarnados? Praticando bem. As nossas intenções no dia a dia são do bem, a prática do bem. Então nós estamos dominando de dentro para fora, os nossos pensamentos, sentimentos, e de fora para dentro nós estamos dominando os espíritos. Porque eles vão se aproximar de nós. Aí vão sussurrar as coisas. Ele falou isso, fala aquilo. Você pode até ficar com vontade de falar aquilo, mas não é adequado eu falar isso mais. Não. Estou estudando o Espiritismo, estou preparando para o trabalho mediúnico, para o estudo, não é adequado eu falar. Pronto, dominou. Ou ele vai ficar ali para aprender com você, se for permitido pelos espíritos, ou ele vai caçar a outra freguesia. Nós não temos que preocupar, está com medo. Por isso que, às vezes, talvez a preocupação da Ilana, quando você falou, né, na questão da pessoa joga uma praga, né? Joga uma praga, eu vou fazer um trabalho para você, alguma coisa assim, né? Aí, o que acontece? Você está fazendo bem, você está trabalhando bem, você segue em frente. Agora, você começar, fulano fez um trabalho, começa a ficar preocupado, aí começa a ficar nervoso, sintonia vai caindo, entendeu? Então, a gente tem que manter, se você está bem, está no bem, você tem que manter a sua vibração, não deixar ela cair. Mas agora tem coisa que pode acontecer na pauta da lei. A pessoa roga uma praga, certo? E acontece, foi porque ela rogou a praga? Não, porque você... Eu vou dar um exemplo. Quando eu frequentava a reunião lá no São Benedito, eu estava dialogando com o Espírito falou comigo assim: você vai ver que eu vou fazer a sua volta para casa. Aí, estava chovendo pra caramba, né? E falei assim, esse Espírito falou, eu vou na manha, né? Eu vou devagarinho, vou na manha, no cara, não vai descer nada. Mas eu passei numa pedra e o pneu estourou. Estava chovendo, você não viu a pedra? Então, Pedra pontuda.
Tem Mas nada a aí ver também, com você, ele, né? mas você ficou preocupado, houve uma preocupação. ali. Não houve preocupação, não houve o cuidado. Cuidado. Cuidado, mas o cuidado é uma preocupação. Não, minha amiga, está na pauta da lei, não, está na pauta da lei, ué. Está na pauta da lei, você está sujeito a achar um buraco, está chovendo. O mais cuidado que você vai com o seu automóvel durante a chuva, tá tudo cheio d'água, pô. Não, você não vê, ué. Existe a desvantagem de você como espírito Ele também. tá né? vendo. São sutis, Então eu fui, né? eu fui tranquilo na minha mão ali, mas a chuva carreou uma pedra, a chuva estava fora, Aí ele falou, vai ser ela agora. carreou a pedra, não, o carro foi em cima da pedra. O Kardec fala disso no livro A Gênese. O espírito inspira subir uma escada podre. Certo? Então você, porque está na pauta da lei você passar por aquele sabor. Você vai morrer. Entendeu? Aí, Foi um problema grave? Não. Estava perto da minha casa, eu dirigi, mesmo com o pneu furado, eu fui devagarinho, entrei na garagem e lá na garagem troquei o pneu. Dentro da garagem. Lógico, estava chovendo pra caramba, aí vou trocar pneu fora da você chuva. entrou em desespero. Lógico. Agora, uma outra pessoa já ia pensar diferente. Eu não vou mais naquela reunião não, porque o Espírito falou e aconteceu. Exatamente. Ele tá com medo. É o medo, Júlio, e os 5 peixes? Você falou do 2 pães, 2 peixes, 5 pães. 5 pães, são os 5 É o alimento para os 5 sentidos. evangelhos? O alimento para os 5 sentidos. Que é o evangelho. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Eu pensei... Qual que é o alimento adequado para os 5 sentidos? eu pensei Para você no- nortear Eu pensei no... nortear os seus 5 sentidos, que são as sensações da busca. Não é? Sensações, Você não busca as coisas pelos 5 sentidos? Isso. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Não é? Você não simboliza uma fome? Não. Porque vocês, às vezes, nós focalizamos aquilo que a gente quer focalizar. Que define uma fome. Certo? Aí nós vamos olhar assim, assado para aquela coisa. De acordo com o interesse ou o desejo. Qual que é o alimento para isso? É os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Eu pensei no Pentateuco. Porque o Pentateuco, o Pentateuco fala do quê? Dos 10 mandamentos. Não, também não. Os Pentateuco fala basicamente dos 10 mandamentos. Toda aquela conversa dos profetas, de Jesus, de Moisés, é para quê? É destrinchando 10 mandamentos. Ah, vocês estão achando 10 mandamentos difícil? Então eu vou resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Está difícil 10? Então ficou com 2. Ah, o Espírito acha difícil esses 2? O Espírito simplificar mais ainda. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. E Jesus mesmo, que é o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Amai-vos e instruí-vos. Alimento para os 5 sentidos. Que desceu do céu, não desceu do céu? Primeiro Moisés, depois Jesus. Com Moisés foi um manazinho lá, né? Os migalhinhos assim de maná, que é quem dava conta. Um manazinho lá, grossinho, certo? Assim, migalhinha assim, que é o quem dava conta. Porque o pão legítimo que é Jesus, está dando indigestão a gente até hoje. Nós estamos tendo indigestão até hoje, não estamos? Com pão. O livrinho. Não estamos. Que amarga. É o livrinho do Apocalipse, que amarga. É o pão. É o pão. É o pão. Tudo é uma simbologia. É o evangelho, né? O livrinho. Que nós estamos estudando no Conect. É.
Os domingos, exatamente essa parte. Então nós não temos que preocupar, gente, nós não temos que preocupar com Cicano falou isso, Beltrano falou aquilo, o Espírito vai pensar isso. Nós temos que nos ocupar com as boas intenções, a parte das virtudes. O resto, a gente tira de letra. E os Espíritos não ajudam. Eles falam aqui que eles não fazemos nem ideia da ajuda que eles prestam para a gente. Eu não vou ficar preocupado com a galera da complicação. Você vai preocupar por quê? Se tiver de acontecer, vai acontecer, não vai? Uhum. Quem vai ficar preocupado com a antecipação? Todos nós aqui vamos desencarnar um dia, não vamos? Nós vamos ficar preocupados, poxa, pode desencarnar amanhã, como é que vai ser? Como é que será? Eu vou cair do prédio, eu vou bater o carro, eu vou cair da escada. Você não vive. Daqui a pouco você não quer nem sair de carro mais, com medo de dirigir. Não é? Não tem medo de viver. Não podemos ter medo de viver, certo? Vamos viver. Dominar sobre as aves dos céus, então é um domínio interior sobre si mesmo, que vai repercutir nos espíritos que nos tentam aí não é? Nas tentações. O dia lá se não me engano, o dia que o espírito falou aquilo, o pneu furou, deu uma risada, bem que ele falou que ele ia fazer comigo, furou o pneu. Acho que eu dei uma risada. E sobre todo o animal que se move. Porque se alguém te faz uma ameaça e você não se precaver, aí você é imprudente. Você tem que aproveitar, já que está me ameaçando, eu vou aproveitar, certo? Para o meu benefício. Ainda bem que deu aviso, né? Exatamente. Você pode se cuidar assim, né? Eu fui mais devagar. E se eu estivesse andando depressa como eu gosto de andar? Poderia ter sido pior, não poderia? A fala dele? Não é? Se eu tivesse rápido e pegar essa pedra, podia até perder o controle do automóvel. Não é que essa autoridade foi Não lá poderia? e cortou a maldição. Então, estava devagar, cortou só o pneu. Poderia ser pior. Você levou em consideração. É lógico que você tem que levar em consideração. Então, mas Você tem vai, gente que não você leva. vai falar assim, não, isso aí é bobagem. Ih, ó, eu vou na boa aí e tal, peito aberto. Assim, não, eu tô muito desdenha. Eu sou evoluída. Mas E você vai desdenhar, aí você cai do cavalo. Cai do cavalo. aí o irmão foi menor, né? Ele vai ficar dando risada de você lá. Ele até, às vezes até respeitou, né? Mas só furar o pneu. Aí você ainda fala assim, ó. Podia ir. Você ainda fala assim, ó, pensando bem, tá muito bom, que eu mereci até mais do que isso. Tá ótimo. Foi só isso. E sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aí, amigo, nós estamos falando dos animais que ainda caminham na terra do nosso coração. Os bichos. Os bichos que nós queremos soltar de vez em quando aí. Tem até uns que dizem, eu soltei uns cachorros no fulano. Tem gente que já fala isso, bate no peito, soltei o cachorro mesmo. Quem fala mesmo. Não é? Soltei as bruxas. Nossa, é tão ruim quando acontece isso, né? Pra nós. Então, Quando a gente não consegue segurar, É que vai, vem o negócio, vem. mas depois que saiu, Aí você fica péssimo. não, mas aí não desespera, né? Saiu não adianta. O que você vai fazer? Se você tiver condição de chegar na pessoa e pedir desculpa, você pede desculpa. Se não tiver condição, você faz suas orações, ó. É isso que eu faço. Peço para o mentor espiritual, meu anjo guardião, entrar em contato com o anjo guardião do irmão, para inspirá-lo lá, que ele tenha um bom dia, que ele seja feliz, que essa minha carga magnética aí não vá ser instrumento do escândalo para ele. E segue o jogo aí, embora, bola para frente aí. Fazer o quê? Já fez? Aí você vai ficar no baixo atrás, não vou nem na reunião mediúnica porque eu xinguei lá o... É uma bobagem que tem. Aí você está no seu direito, aí a coisa acontece, você vai... Lógico que nós não vamos xingar, vamos, né? Você pode até querer xingar alguém de da reunião. Não, Aí você controla até a tampa, não é isso? Aí que ele explode.
Perdeu o equilíbrio, só Agora já foi. Eu vou para a reunião assim, que eu tô mais precisando de todo mundo. Eu vou para a reunião, velho. Realmente. O que os espíritos vão pensar? Não, eles já te conhecem, já de milênios, não se preocupa com isso não. Era Véio. uma máscara. Já nos conhecem de milênios, eles sabem que. Eles vão dar umas risadas lá, e ó, entrou na carraspana lá, ó. Faz parte, gente, faz parte. 1,29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servo-usar para mantimento. E disse Deus, aqui aquele fator repetitivo que sempre nos chama a atenção. E disse Deus. Deus fala por intermédio de cada um de nós, sempre. Preferencialmente, legitimamente, Deus fala quando nós estamos agindo no bem, é Deus falando por nós. Cada um na sua faixa de evolução, de acordo com o seu grau de entendimento. Porque Deus vai olhar é o grau de evolução e a intenção de cada um. Então, cada um está numa faixa, e nessa faixa que ele está, cada um de nós colabora com Deus da melhor maneira. Tá? Quanto mais a gente vai se graduando pelo estudo, pelo conhecimento, mais envergadura e amplitude nós vamos falando em nome de Deus. Até chegar lá no ápice que é Jesus, aquela faixa lá. Mas vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco, né? Muito pouco ainda. Aliás, Pouco? muito. Não pouco, muito. Vai demorar muito ainda, certo? Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Vamos lembrar que é o seguinte, né? A erva que dá semente, a erva verde é aquela que recebeu a luz solar, fez a fotossíntese e produziu... A seiva. Fez a fotossíntese, juntou a sua seiva lá, porque a seiva retira do solo, não é isso? Sim. Seiva retira do solo. Então a seiva retira, no nosso caso, Coração. da profundidade do mar. Do mar interior de cada um de nós. Os arquivos do subconsciente. Certo? Onde estão os peixes lá. O substrato da razão e do sentimento. Os peixes. Substrato. Na profundidade do ser, lá no subconsciente. Nós já passamos pelo reino animal, não passamos? Às vezes parece que não, mas já passamos, tá? De vez em quando aí solta aí sai alguma... já passamos. Aqui nós vamos falar das bestas feras aqui mais pra frente, porque tem besta fera ainda aí. Tem de tudo. Tem dragão, besta fera, serpente. Então, Era dragão, não? Nós hoje estamos buscando sintetizar o divino sol das almas que é Jesus, a luz que Jesus irradia. Que é o que nós estamos buscando sintetizar. Porque a erva verde aqui, a árvore somos nós, né? Cada um no grau de evolução. A erva verde vai ser lá o espírito, primeiro passos ali da iluminação. Ele já tem condição de oferecer uma coisinha, sementinha boa, certo? Então já tem. Agora nós aqui, todo mundo aqui já é árvore. Frondosos, né? Ainda meio na figueira ainda, entendeu? O potencial de videira e de oliveira, mas meio na figueira. Muito conhecimento, pouca ação. Falando de modo geral, certo? Mas nós já estamos produzindo fruto. Pouquinho, mas estou. Estamos produzindo, evidentemente. Aí.
De vez em quando sai um fruto estragado, entendeu? Murcho, Bichado. bichado, certo? É, Por água. os espíritos olham assim e falam, ih, falhou lá, ó. O fruto falhou. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos começar. No ano que vem tem uma nova temporada, né? Tem uma nova temporada no ano que vem. Aí vem a estiagem, queima tudo. Vamos começar de novo. Vem a chuva, começa a brotar de novo, certo? Assim nós vamos. Então, esse eu vos tenho dado toda a erva que dá semente. Somos aí todos nós colocados aí no mundo, amigo. O Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque temos árvores que dão todo tipo de fruto. Nós não podemos mais, eu sinto muito aqui falar com vocês uma coisa, nós não podemos mais ficar comendo de árvore complexa, não. A árvore agora é Jesus para nós. É a videira verdadeira. Essa é a árvore que nós temos que ter como meta. Para a gente passar a dar um fruto adequado para o mundo. Sair dessa produção complexa aí que nós estamos vendo aí. Os Espíritos têm dito aqui na reunião, principalmente na sexta-feira, que a humanidade, de modo geral, vive na ilusão. Cultivando ilusões aí. Então, nós temos que... Podemos mais estar nessa retórica, não, de... A obrigação de praticar o exemplo, né? Praticar o exemplo. Nós já aqui já assumimos um compromisso de fornecer para o mundo o fruto que Jesus exemplificou aqui. Nós já nos comprometemos com... Não é para assustar não, mas é a nossa realidade. Nós estamos na luta, na tentativa, de vez em quando a gente escorrega, mas nossa luta é essa aí. Evidentemente que nós estamos ainda no processo de enxertia, certo? Nós ainda somos aí espinheiro, sarça, aça-peixe, sei lá o que é. Mas já tem o galinho da videira, está enxertado já para ver se pega. Só peixe cheiroso. Mamona, que é fruto espinhento, assim, que eu digo. Guerrinha de mamona. Quando é garoto, fica atacando mamona nos outros, assim, né? Mas os grãozinhos dela é cheio de óleo. Sim, Mas mas É o óleo de mamona que dá fogo, sim, né? mas não estou falando do pejorativo, a gente pegava a mamona, Tá. não é isso? A gente gosta de jogar mamona nos outros, certo? Tem aqueles espinhozinhos assim, ó. Então é isso. Então na semana que vem, por causa do nosso horário, nós vamos dar continuidade aí a esse versículo 29, falando aí mais da erva, da árvore. Que Jesus nos abençoe e nos permita estar de volta.